Título: Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e no homossexualismo, 1922. Primeiramente, irei iniciar com a nota do editor inglês. A presente tradução inglesa baseia-se na publicada em 1924. O título foi modificado. Informa-nos o Dr. Ernest Jones que este artigo foi lido por Freud a um pequeno grupo de amigos nas montanhas do Harz, em setembro de 1921, na mesma ocasião em que o artigo sobre psicanálise e telepatia. Agora iniciamos o texto. Subtítulo A. O ciúme é um daqueles estados emocionais como o luto que podem ser descritos como normais. Se alguém parece não possuí-lo, justifica-se a inferência de que ele experimentou severa repressão e, consequentemente, desempenha um papel ainda maior em sua vida mental inconsciente. Os exemplos de ciúme anormalmente intensos encontrados no trabalho analítico revelam-se como constituídos de 3 camadas. As 3 camadas ou graus do ciúme podem ser descritas como ciúme 1. Competitivo ou normal. 2. Projetado. 3. Delirante. Não há muito a dizer do ponto de vista analítico sobre o ciúme normal. É fácil perceber que essencialmente se compõe do pesar, do sofrimento causado pelo pensamento de perder o objeto amado e da ferida narcísica, na medida em que esta é distinguível da outra ferida, ademais também de sentimentos de inimizade contra o rival bem-sucedido e de maior ou menor quantidade de autocrítica que procura responsabilizar por sua perda o próprio ego do sujeito. Embora possamos chamá-lo de normal, esse ciúme não é, em absoluto, completamente racional, isto é, derivado da situação real, proporcionado às circunstâncias reais e sob o controle completo do ego consciente. Isso por achar-se profundamente enraizado no inconsciente, ser uma continuação das primeiras manifestações da vida emocional da criança e originar-se do complexo de Édipo ou de irmão e irmã do primeiro período sexual. Além do mais, é digno de nota que, em certas pessoas, ele é experimentado bissexualmente, isto é, um homem não apenas sofrerá pela mulher que ama e odiará o homem seu rival, mas também sentirá pesar pelo homem a quem ama inconscientemente, ódio pela mulher como sua rival. Mas esse último conjunto de sentimentos adicionar-se-á à intensidade de seu ciúme. Eu mesmo conheço um homem que sofria excessivamente durante suas crises de ciúme e que, conforme seu próprio relato, sofria tormentos insuportáveis
imaginando-se conscientemente na posição da mulher infiel. A sensação de impotência que então o acometia e as imagens que utilizava para descrever sua condição, exposto ao bico do abutre como Prometeu ou arrojado em um ninho de cobras, foram por ele atribuídas a impressões recebidas durante vários atos homossexuais de agressão a que fora submetido quando menino. O ciúme da segunda camada, o ciúme projetado, deriva-se tanto nos homens quanto nas mulheres de sua própria infidelidade concreta na vida real ou de impulsos no sentido dela que sucumbiram à repressão. É fato da experiência cotidiana que a fidelidade, especialmente aquele seu grau exigido pelo matrimônio, só se mantém em face de tentações contínuas. Qualquer pessoa que negue essas tentações em si própria sentirá não bastante sua pressão tão fortemente que ficará contente em utilizar um mecanismo inconsciente para mitigar sua situação. Pode obter esse alívio e, na verdade, a absolvição de sua consciência se projetar seus próprios impulsos à infidelidade no companheiro a quem deve fidelidade. Esse forte motivo pode então fazer uso do material perceptivo que revela os impulsos inconscientes do mesmo tipo no companheiro, e o sujeito pode justificar-se com a reflexão de o outro provavelmente não ser bem melhor que ele próprio. As convenções sociais avisadamente tomaram em consideração esse estado universal de coisas, concedendo certa amplitude ao anseio de atrair da mulher casada e à sede de conquistas do homem casado, na esperança de que essa inevitável tendência à infidelidade encontrasse assim uma válvula de segurança e se tornasse inócua. A convenção estabeleceu que nenhum dos parceiros pode responsabilizar o outro por essas pequenas excursões na direção da infidelidade. Elas geralmente resultam no desejo despertado pelo novo objeto encontrando satisfação em certo tipo de retorno à fidelidade ao objeto original. Uma pessoa ciumenta, contudo, não reconhece essa convenção de tolerância, não acredita existirem coisas como interrupção ou retorno, uma vez o caminho tenha sido trilhado, nem crê que um flerte possa ser uma salvaguarda contra a infidelidade real. No tratamento de uma pessoa assim ciumenta, temos de abster-nos de discutir com ela o material em que baseia suas suspeitas. Pode-se apenas visar a levá-la a encarar o assunto sob uma luz diferente. O ciúme, emergente de tal projeção, possui efetivamente um caráter quase delirante. É, contudo, ameno ao trabalho analítico de exposição das fantasias inconscientes da própria infidelidade do sujeito. A posição é pior com referência ao ciúme pertencente à terceira camada,
o tipo delirante verdadeiro, este também tem sua origem em impulsos reprimidos no sentido da infidelidade, mas o objeto nesses casos é do mesmo sexo do sujeito. O ciúme delirante é o sobrante de um homossexualismo que cumpriu seu curso e corretamente toma sua posição entre as formas clássicas de paranoia. Como tentativa de defesa contra um forte impulso homossexual indevido, ele pode no homem ser descrito pela fórmula "eu não o amo, é ela que o ama". Num caso delirante, deve-se estar preparado para encontrar ciúmes pertinentes a todas as 3 camadas, nunca apenas a terceira. Subtítulo B. Paranoia. Os casos de paranoia, por razões bem conhecidas, não são geralmente sensíveis à investigação analítica. Recentemente, porém, mediante um estudo intensivo de 2 paranoicos, pude descobrir algo de novo para mim. O primeiro caso foi o de um homem ainda jovem com paranoia de ciúmes inteiramente desenvolvida, cujo objeto era sua esposa impecavelmente fiel. Um período tempestuoso em que o delírio possuíra ininterruptamente já ficara para trás. Quando o vi, achava-se sujeito apenas a crises nitidamente separadas que duravam por vários dias e que curiosamente apareciam com regularidade no dia após haver tido com a esposa relações sexuais incidentalmente satisfatórias para ambos. Justifica-se a inferência de que, após cada saciação da libido heterossexual, o componente homossexual, igualmente estimulado pelo ato, forçava um ancoradouro para si na crise de ciúmes. Essas crises hauriam seu material de sua observação de indicações insignificantes, pelas quais a coqueteria inteiramente inconsciente de sua esposa, inobservável por mais ninguém se traíra para ele. Ela tocara sem intencionalidade com a mão o homem sentado próximo a ela, voltara-se demais para ele ou sorrira de modo mais agradável do que quando se achava só com o marido. Era extraordinariamente observador de todas essas manifestações do inconsciente dela e sempre sabia como interpretá-las corretamente, de modo que realmente estava com a razão a respeito e podia, além disso, invocar a análise para justificar seu ciúme. Sua anormalidade de fato se reduzia a isso, em vigiar bem mais de perto a mente inconsciente de sua esposa e depois encará-la como muito mais importante do que outras pessoas teriam pensado fazer. Recordamo-nos de que os que sofrem de paranoia persecutória agem exatamente da mesma maneira. Eles também não podem encarar nada em outras pessoas como indiferente, tomam indicações insignificantes que essas outras pessoas desconhecidas lhes apresentam e as utilizam em seus delírios de referência. O significado de seu delírio de referência é que
esperam de todos os estranhos algo semelhante ao amor. No entanto, essas pessoas não lhes demonstram nada desse tipo, riem consigo próprias, fazem floreios com as bengalas e até mesmo cospem no chão enquanto passam. E na realidade, tais coisas não se fazem quando uma pessoa em que se tem um interesse amigável se acha perto, a não ser quando nos sentimos inteiramente indiferentes ao passante, quando se pode tratá-lo como se fosse ar, e considerando também o parentesco fundamental dos conceitos de estranho e inimigo, o paranoico não se acha tão errado em considerar essa indiferença como ódio em contraste com sua reivindicação de amor. Começamos a perceber que descrevemos o comportamento tanto dos paranoicos ciumentos quanto dos persecutórios muito inadequadamente, ao dizer que projetam exteriormente para os outros o que não desejam reconhecer em si próprios. Certamente o fazem, mas não projetam, por assim dizer, no vazio, onde já não existe algo dessa espécie. Deixam-se guiar por seu conhecimento do inconsciente, deslocam para as mentes inconscientes dos outros a atenção que afastaram da sua própria. O nosso ciumento marido percebia as infidelidades da esposa em vez das suas, tornando-se consciente das infidelidades dela e ampliando-as enormemente, conseguia manter as suas inconscientes. Se aceitamos seu exemplo como típico, podemos inferir que a amizade vista nos outros pelo paranoico perseguido é o reflexo de seus próprios impulsos hostis contra eles, sabendo que no paranoico é exatamente a pessoa mais amada de seu próprio sexo que se torna seu perseguidor. Surge a questão de saber onde essa inversão de afeto se origina. Não se precisa ir longe para buscar a resposta. A sempre presente ambivalência de sentimento fornece-lhe a fonte e a não realização de sua reivindicação de amor a fortalece. Essa ambivalência serve assim para o paranoico ao mesmo objetivo que o ciúme servia ao meu paciente, o de uma defesa contra o homossexualismo. Os sonhos de meu paciente ciumento me apresentaram uma grande surpresa. Não eram simultâneos com os desencadeamentos das crises, é verdade, mas ocorriam dentro do período que se achava sob o domínio do delírio. Contudo, estavam completamente livres destes e revelaram os impulsos homossexuais subjacentes com um grau de disfarce não maior que o habitual. De vez que eu tinha pouca experiência dos sonhos de paranoicos, pareceu plausível na ocasião supor ser em geral verdadeiro que a paranoia não penetra nos sonhos. Essa posição homossexual do paciente foi facilmente reconhecida. Não fizer amizade e não desenvolver interesses sociais. Tinha-se a impressão de que apenas o delírio fizera avançar
o desenvolvimento de suas relações com os homens como se tivesse assumido algumas das obrigações que haviam sido negligenciadas. O fato de seu pai não haver sido de grande importância na família, combinado com um humilhante trauma homossexual no início da mocidade, forçara seu homossexualismo à repressão e impedira-lhe o caminho à sublimação. Sua juventude toda fora governada por uma forte ligação à mãe. De todos os muitos filhos, fora o seu favorito declarado e desenvolvera acentuados ciúmes, do tipo normal em relação a ela. Quando posteriormente escolheu uma esposa, incitado principalmente pelo impulso de enriquecer a mãe, seu anseio por uma mãe virgem expressou-se em dúvidas obsessivas sobre a virgindade da noiva. Os primeiros anos do casamento foram livres de ciúmes, depois tornou-se infiel à mulher e ingressou em uma relação íntima com outra mulher que perdurou por muito tempo. Assustado com essa suspeita, finalmente encerrou esse caso amoroso e somente aí rompeu o segundo tipo, o ciúme projetado, pelo qual pôde acalmar suas autocensuras sobre suas próprias infidelidades. O ciúme cedo se complicou por um acréscimo de impulsos homossexuais, dos quais seu sogro era o objeto, transformando-se numa paranoia de ciúmes inteiramente formada. Meu segundo caso não fosse análise, provavelmente não teria sido classificado como paranoia persecutória, mas tive de classificar o jovem como candidato a uma moléstia final desse tipo. Em sua atitude para com o pai existia uma ambivalência que, na sua amplitude, era inteiramente extraordinária. Por um lado, era o mais pronunciado rebelde imaginável e desenvolvera-se manifestadamente em todos os sentidos, em oposição aos desejos e ideais do pai. Por outro, em nível mais profundo, era ainda o mais submisso dos filhos, que após a morte do pai negou a si mesmo todo o gozo das mulheres devido a um terno sentimento de culpa. Suas relações reais com os homens eram claramente dominadas pela suspeita. Seu arguto intelecto racionalizava facilmente essa atitude e sabia como conseguir que tanto amigos quanto conhecidos o enganassem e explorassem. A novidade que aprendi de seu estudo foi a possibilidade de ideias persecutórias clássicas estarem presentes sem lograr alguma crença ou aceitação. Ocorriam súbita e ocasionalmente durante a análise, ele porém as via sem importância e, invariavelmente, escarnecia delas. Isso pode acontecer em muitos casos de paranoia. Talvez os delírios que observamos como formações novas ao desencadear-se a doença há muito tempo já existissem. Parece-me que aqui temos uma descoberta importante, ou seja, que o fator qualitativo, a presença de certas formações neuróticas, possui
menos significação prática que o fator quantitativo, o grau de atenção, ou mais corretamente, a catexia que essas estruturas podem atrair para si próprias. Nossa consideração do primeiro caso, a paranoia de ciúmes, conduziu a uma semelhante estimativa da importância do fator quantitativo ao demonstrar que nela também a anormalidade consistia essencialmente na hipercatexia das interpretações do inconsciente de outra pessoa. Há muito tempo sabemos de um fato análogo na análise da histeria. As fantasias patogênicas derivativos de impulsos instintuais reprimidos são, por longo tempo, toleradas juntamente com a vida normal da mente. Não tem efeito patogênico até que, por uma revolução na economia libidinal, recebem uma hipercatexia. Somente então irrompe o conflito que acarreta a formação de sintomas. Assim, à medida que nosso conhecimento cresce, somos cada vez mais impelidos a trazer o ponto de vista econômico para o primeiro plano. Gostaria também de lançar a questão de saber se esse fator quantitativo no qual agora me detenho não basta para abranger os fenômenos que Breuer, 1916 e outros propuseram ultimamente dominar de comutação. Precisa-se apenas presumir que um aumento na resistência no curso tomado pela corrente psíquica em determinada direção resulta na hipercatexia de outra via e assim leva o fluxo a ser desviado para esse caminho. Meus 2 casos de paranoia apresentaram um instrutivo contraste no comportamento de seus sonhos, ao passo que os do primeiro caso se achavam livres de delírio. Como já foi dito, o outro paciente produzia grande número de sonhos persecutórios que podemos considerar como precursores, os substitutos das ideias delirantes. O perseguidor, de quem só conseguia escapar com grande medo, era geralmente um poderoso touro ou algum outro símbolo masculino que, no próprio sonho, ele, às vezes, identificava como representando o pai. Certo dia produzi um sonho paranoico de transferência muito característico. Viu-me fazendo a barba na frente dele e do perfume compreendeu que estava usando o mesmo sabão que o pai usava. Eu fazia isso a fim de obrigá-lo a efetuar uma transferência paterna para mim. A escolha desse incidente para o sonho revela de modo inteiramente inequívoco a atitude depreciativa do paciente para com suas fantasias paranoicas e sua descrença nelas, porque seus próprios olhos podiam dizer-lhe diariamente que nunca me achei em posição de usar sabão de barba e que, portanto, nesse respeito nada havia a que uma transferência paterna pudesse ligar-se. Uma comparação dos sonhos dos 2 pacientes mostra, contudo, que a questão de saber se a paranoia ou qualquer outra
outra psiconeurose pode ou não penetrar nos sonhos baseia-se numa concepção falsa dos sonhos. Os sonhos distinguem-se do pensamento de vigília pela sua possibilidade de incluir material pertencente à região do reprimido que não deve aflorar no pensamento desperto. Afora isso, os sonhos são meramente uma forma de pensar, uma transformação do material pré-consciente, do pensamento pela elaboração onírica e suas condições. Nossa terminologia das neuroses não é aplicável ao material reprimido, que não pode ser chamado de histérico, obsessivo ou paranoico, opondo-se a isso a outra parte do material sujeita aos processos de formação onírica, os pensamentos pré-conscientes. Pode ser normal ou apresentar o caráter de qualquer neurose. Eles podem ser os produtos de qualquer dos processos patogênicos em que reside a essência de uma neurose. Não parece haver razão para que qualquer ideia patológica do gênero não deva ser transformada em um sonho. Um sonho pode, assim, simplesmente representar uma fantasia histérica, uma ideia obsessiva ou um delírio, isto é, pode revelar um ou outro desses fatos após a interpretação. A observação dos dois paranoicos demonstra que os sonhos de um deles eram inteiramente normais enquanto sujeito ao seu delírio e que os do outro eram paranoicos em conteúdo enquanto tratava suas ideias delirantes com desprezo. Logo, em ambos os casos, o sonho aproveitava o material que, na ocasião, se achava forçado para o segundo plano na vida desperta. Entretanto, isso também não precisa necessariamente constituir uma regra invariável. Subtítulo C. Homossexualismo. O reconhecimento do fator orgânico no homossexualismo não pode nos isentar da obrigação de estudar os processos psíquicos vinculados à sua origem. O processo típico já estabelecido em casos inumeráveis é de um jovem, alguns anos após a puberdade, e que até então fora intensamente fixado na mãe, mudar de atitude, identifica-se com ela e procura objetos amorosos em que possa redescobrir-se e a quem possa então amar como a mãe o amara. A marca característica desse processo é que por vários anos uma das condições necessárias para o seu amor consiste em um objeto masculino ter, em geral, a mesma idade que ele próprio tinha quando se deu a mudança. Vimos a conhecer diversos fatores que contribuem para esse resultado, provavelmente em graus diferentes. Primeiro há a fixação na mãe, que fica difícil de passar para outra mulher. A identificação com a mãe é um resultado dessa ligação e, ao mesmo tempo, em certo sentido, permite que o filho lhe permaneça fiel a ela que foi seu primeiro objeto. Há em seguida inclinação no sentido de uma escolha de objeto
narcísico, que em geral se encontra mais à mão e é mais fácil de efetuar que o movimento no sentido do outro sexo. Por trás desse último fator jaz oculto um outro de força bastante excepcional, talvez coincida com ele, o alto valor atribuído ao órgão masculino e a incapacidade de tolerar sua ausência num objeto amoroso, a depreciação das mulheres, a aversão e até mesmo o horror a elas derivam-se geralmente da precoce descoberta de que as mulheres não possuem pênis. Subsequentemente, descobrimos como outro poderoso motivo a compelir no sentido da escolha homossexual de objeto, a consideração pelo pai ou o medo dele, porque a renúncia às mulheres significa que toda rivalidade com aquele ou com todos os homens que podem tomar o seu lugar é evitada. Os dois últimos motivos, o apego à condição de existência de um pênis no objeto, bem como o afastamento em favor do pai, podem ser atribuídos ao complexo de castração. A ligação à mãe, o narcisismo e o medo da castração são os fatores que incidentalmente nada têm em si de especial, que até o presente encontramos na etiologia psíquica do homossexualismo. Com eles, é preciso computar o efeito da sedução, responsável por uma fixação prematura da libido, bem como a influência do fator orgânico que favorece o papel passivo no amor. Nunca consideramos, entretanto, esta análise da origem do homossexualismo como completa. Posso agora indicar um novo mecanismo que conduz à escolha homossexual do objeto, embora não possa dizer quão grande é o papel que ele desempenha na formação do tipo de homossexualismo extremo, manifesto e exclusivo. A observação dirigiu minha atenção para diversos casos em que, durante a primeira infância, impulsos de ciúme derivados do complexo materno e de grande intensidade surgiram no menino contra os rivais, geralmente irmãos mais velhos. Esse ciúme provocou uma atitude excessivamente hostil e agressiva para com esses irmãos, que poderia às vezes atingir a intensidade de desejos reais de morte, incapazes então de manter-se face ao desenvolvimento ulterior do sujeito, sob as influências da criação e certamente sem deixar de ser influenciados também por sua própria e continuada impotência, esses impulsos renderam-se à repressão e experimentaram uma transformação de maneira que os rivais do período anterior se tornaram os primeiros objetos amorosos homossexuais. Tal resultado da ligação à mãe mostra-nos diversas relações e interessantes com outros processos que nos são conhecidos. Antes de tudo, ele é um contraste completo com o desenvolvimento da
paranoia persecutória na qual a pessoa anteriormente amada se torna o perseguidor odiado, ao passo que aqui os rivais odiados se transformam em objetos amorosos. Representa também uma exageração do processo que, na minha opinião, conduz ao nascimento dos instintos sociais no indivíduo. Em ambos os processos, há primeiro a presença de impulsos ciumentos e hostis que não podem conseguir satisfação, e tanto os sentimentos afetuosos quanto os sentimentos sociais de identificação surgem como formações reativas contra os impulsos agressivos reprimidos. Esse novo mecanismo de escolha homossexual de objeto, sua origem na rivalidade que foi sobrepujada e em impulsos agressivos que se tornaram reprimidos, combina-se às vezes com as condições típicas já familiares para nós. Na história dos homossexuais, ouve-se a miúde que neles a mudança se efetuou após a mãe ter elogiado outro rapaz e tê-lo estabelecido como modelo. A tendência à escolha narcísica de objeto foi assim estimulada e, após uma breve fase de agudos ciúmes, o rival se torna um objeto amoroso. Via de regra, contudo, o novo mecanismo se distingue pelo fato de a mudança efetuar-se em um período muito mais precoce e a identificação com a mãe retroceder para o segundo plano. Ademais, nos casos que observei, ele apenas levou a atitudes homossexuais que não excluem a heterossexualidade e não envolvem um horror feminae. É bem conhecido que um bom número de homossexuais se caracteriza por um desenvolvimento especial de seus impulsos instintuais, sociais e por sua devoção aos interesses da comunidade. Seria tentador, como explicação teórica pertinente, dizer que o comportamento para com os homens em geral de um homem que vê nos outros homens objetos amorosos potenciais deve ser diferente do de um homem que encara os outros em primeira instância como rivais em relação às mulheres. A única objeção a isso é que o ciúme e a rivalidade desempenham seu papel também no amor homossexual e que a comunidade dos homens também inclui esses rivais potenciais. À parte esta explicação especulativa, contudo, o fato de a escolha homossexual de objeto não sem frequência provir de um anterior sobrepujamento da rivalidade com os homens não pode passar sem relação com a vinculação entre o homossexualismo e o sentimento social. À luz da psicanálise, estamos acostumados a considerar o sentimento social como uma sublimação de atitudes homossexuais para com objetos. Nos homossexuais com acentuados interesses sociais, pareceria que o desligamento do sentimento social
da escolha de objeto não foi inteiramente efetuado.